Psicologia Falada apresenta. De B.F. Skinner. Ciência e Comportamento Humano. Este audiolivro é uma produção independente sem fins lucrativos. Se você vê valor no nosso trabalho, considere ser nosso apoiador e deixar o seu like. Para uma melhor experiência de leitura, tenha o texto em mãos e utilize os seus fones de ouvido. Boa leitura! Capítulo 7. Discriminação operante. Estímulos discriminativos. O condicionamento operante pode ser descrito sem menção a qualquer estímulo que haja antes de ser efetuada a resposta. Para reforçar o estiramento do pescoço no pombo, é necessário esperar que o movimento ocorra. Não podemos eliciá-lo. Quando um bebê leva a mão à boca, o movimento pode ser reforçado pelo contato de mão e boca, mas não se pode encontrar nenhum estímulo que elicie o movimento, e que esteja presente sempre que o movimento ocorra. Os estímulos agem continuamente sobre o organismo, mas sua conexão funcional com o comportamento operante não é a mesma que no reflexo. O comportamento operante, em resumo, é emitido e não eliciado. Precisa ter esta propriedade para que a noção de probabilidade de resposta tenha sentido. Muitos comportamentos operantes, entretanto, adquirem conexões importantes com o mundo ao redor. Podemos demonstrar como isso acontece no nosso experimento com o pombo, através de reforço do movimento de pescoço quando surge um sinal luminoso e do não reforço, para extinção quando a luz se apaga. Com a repetição alternada dessas condições, o movimento ocorre apenas quando a luz está acesa. Assim, podemos demonstrar uma conexão de estímulo e resposta que é grosseiramente comparável a um reflexo condicionado ou incondicionado. O aparecimento da luz será imediatamente seguido por um movimento da cabeça para cima. Mas a relação é fundamentalmente muito diferente. Tem uma outra história e diferentes propriedades. Descrevemos a contingência dizendo que um estímulo, a luz, é a ocasião na qual uma resposta, estirar o pescoço, é seguida por reforço, com alimento. Precisamos especificar os três termos. O efeito sobre o pombo é que finalmente a resposta terá maior probabilidade de ocorrência quando a luz estiver acesa. O processo através do qual isso acontece denomina-se discriminação. Sua importância em uma análise teórica, assim como no controle prático do comportamento, é óbvio. Quando uma discriminação já foi estabelecida, podemos alterar a probabilidade de uma resposta instantaneamente pela apresentação ou remoção do estímulo discriminativo. O comportamento operante quase necessariamente vem a ficar sob este tipo de controle por estímulos, pois são poucas as respostas reforçadas automaticamente pelo próprio organismo, sem relação às circunstâncias externas. O reforço encontrado pelo ajustamento a um dado ambiente quase sempre requer o tipo de contato físico que chamamos estimulação. O controle do ambiente tem uma significação biológica óbvia. Se todos os comportamentos tivessem a mesma probabilidade de ocorrência em todas as ocasiões, o resultado seria caótico. A vantagem de que uma resposta só ocorra quando tem certa probabilidade de ser reforçada é evidente. As contingências tríplices que produzem operantes discriminativos são de várias espécies. Desenvolvemos o comportamento com o qual nos ajustamos ao mundo espacial, porque a estimulação visual de um objeto é a ocasião na qual certas respostas como andar, alcançar e outras levam a consequências táteis particulares. O campo visual é a ocasião para a ação manipulatória eficaz. As contingências responsáveis pelo comportamento são geradas pelas relações entre estimulações visuais e táteis, características dos objetos físicos. Outras conexões entre propriedades de objetos fornecem outras espécies de contingências que levam a mudanças semelhantes no comportamento. Por exemplo, em um pomar em que as maçãs vermelhas são doces e todas as outras azedas, o comportamento de apanhar e comer virá a ser controlado pelo colorido vermelho do estímulo. O ambiente social abarca vasto número destas contingências. Um sorriso é a ocasião na qual a aproximação social será recebida com aprovação. Franzir o sobrolho é a ocasião na qual a mesma aproximação não será bem recebida. Na medida em que isto geralmente acontece, a aproximação irá depender de certas formas da expressão facial da pessoa a ser abordada. Usamos este fato quando, através do sorriso ou do franzir das sobrancelhas, controlamos até certo ponto o comportamento das pessoas que se acercam de nós. O tilintar de um telefone é a ocasião na qual responder será seguido por ouvir uma voz. Uma criança pode pegar o telefone e falar a qualquer tempo, mas depois de algumas experiências só fará isso quando o aparelho estiver chamando. O estímulo verbal, venha jantar, é uma ocasião na qual ir para a mesa e sentar geralmente é reforçado com alimento.
O estímulo vem a ser eficaz no aumento da probabilidade do comportamento, e é produzido pela pessoa que fala por causa desta propriedade. Campainhas, assobios, sinais de tráfego, são outras ocasiões evidentes nas quais certas ações geralmente são seguidas por certas consequências. O comportamento verbal ajusta-se ao padrão da tríplice contingência, e fornece muitos exemplos esclarecedores. Aprendemos a nomear objetos pela aquisição de um enorme repertório de respostas, cada uma apropriada a uma dada ocasião. Uma cadeira é a ocasião na qual a resposta cadeira provavelmente será reforçada. Um gato é a ocasião na qual a resposta gato terá probabilidade de ser reforçada e assim por diante. Quando lemos em voz alta, respondemos a uma série de estímulos visuais com uma série de respostas vocais correspondentes. A contingência tríplice pode ser mostrada ao se ensinar uma criança a ler, quando uma resposta determinada é reforçada com certo ou errado, de acordo com a presença ou ausência do estímulo visual apropriado. Muitas respostas verbais estão sob o controle de estímulos discriminativos verbais. Ao memorizar a tabuada de multiplicação, por exemplo, o estímulo 9x9 é a ocasião na qual a resposta 81 será apropriadamente reforçada, seja pelo instrutor ou pelo término bem-sucedido de um cálculo. Fatos, históricos e muitos outros tipos de informação ajustam-se à mesma fórmula. Quando o estudante se submete a um exame, emite, na medida em que isto se tomou parte de seu repertório, o comportamento que é reforçado na ocasião especial estabelecida pela questão do exame. Usamos a discriminação operante de dois modos. Em primeiro lugar, os estímulos que já se tornaram discriminativos são manipulados com a finalidade de mudar probabilidades. Fazemos isso explícita e quase continuamente quando dirigimos um trabalho construtivo, controlamos o comportamento de crianças, emitimos ordens e assim por diante. Faloemos mais sutilmente quando dispormos de estímulos cuja eficácia não foi especificamente estabelecida para estes propósitos. Pela disposição das mercadorias, em um supermercado o comportamento dos fregueses será controlado através dos operantes discriminativos existentes. Podemos supor que a compra de certos tipos de mercadorias será fortemente determinada pelas condições que comumente levam os fregueses ao supermercado. É um erro exibir essas mercadorias nas entradas da loja, pois o freguês assim as comprará e irá embora. Em lugar disso, devem ser mostradas as mercadorias que mais provavelmente serão compradas na inspiração do momento, e não como resultado de privações suficientes para levar o freguês ao supermercado. A disposição das mercadorias serve como uma lembrança, no sentido de tomar a ocasião ótima para a emissão do comportamento pouco frequente. Em segundo lugar, podemos estabelecer uma discriminação para assegurar que um estímulo futuro terá um dado efeito quando aparecer. A educação em grande parte se resume no estabelecimento de repertórios discriminativos, como veremos no capítulo 26. Podemos dispor de contingências que geram comportamentos tais que as crianças olhem antes de cruzar ruas, digam muito obrigado nas ocasiões apropriadas, deem respostas corretas a questões sobre eventos históricos, operem máquinas de modo adequado, compareçam a concertos, comprem livros, pratiquem esportes, assistam a determinados filmes e assim por diante. Comportamento voluntário e involuntário. A relação entre o operante discriminativo e seu estímulo controlador é bem diferente da eliciação. O estímulo e as respostas ocorrem na mesma ordem que no reflexo, mas isto não autoriza a inclusão dos dois tipos em uma única fórmula de estímulo-resposta. O estímulo discriminativo não elicia a resposta, simplesmente altera sua probabilidade de ocorrência. A relação é flexível e continuamente graduada. A resposta segue o estímulo de uma forma mais vagarosa, e pode ser intensa ou débil, quase independentemente de intensidade do estímulo. A diferença está na raiz da clássica distinção entre comportamento voluntário e comportamento involuntário. Nos primeiros tempos da história do reflexo, fez-se grande esforço para distinguir entre reflexos e todos os outros comportamentos do organismo. Uma diferença frequentemente apontada foi a de que o reflexo era inato, mas o princípio do condicionamento tomou essa distinção trivial. Afirmou-se também que os reflexos eram diferentes por serem inconscientes. Com isso não se queria dizer que o indivíduo não pudesse descrever seu próprio comportamento reflexo, mas que o comportamento aparecia mesmo quando ele não o estivesse percebendo. A ação reflexa podia ter lugar enquanto a pessoa dormia ou estava inconsciente. Como veremos no capítulo 17, isso também está longe de ser considerado como diferença válida. Comportamentos claramente não reflexos podem ocorrer nessas circunstâncias.
Uma terceira distinção clássica sustenta que os reflexos são, não apenas inatos e inconscientes, mas involuntários. Não dependem da vontade. Os indícios eram não só de que os reflexos não dependiam da vontade, mas também de que não se podia voluntariamente evitá-los. Certa parte do comportamento do organismo não podia, por assim dizer, ser controlada. Não se pode deixar de piscar quando alguém move alguma coisa bem próximo de nossos olhos. Não se pode deixar de estremecer ante o som de um tiro, ou salivar devido ao gosto de limão, ou, através de um reflexo condicionado, ante a visão de um limão. Antes da descoberta do reflexo, este comportamento era explicado por um esquema de causação interior pela postulação de causas separadas. Era atribuído a entes sediciosos ou espíritos estranhos que temporariamente invadiam o corpo. O espirro involuntário, por exemplo, revelava a presença do demônio. Ainda hoje tomamos a precaução de dizer, Deus o abençoe, quando alguém espirra. Com o advento da noção do reflexo, o problema do controle tornou-se menos importante. Na presente análise, não se pode distinguir entre comportamento voluntário e comportamento involuntário apenas levantando o problema de quem está no controle. Não importa saber se o comportamento é devido a um ente voluntarioso ou a um usurpador psíquico, se já nos livramos de todos os agentes internos de qualquer espécie que sejam. Nem podemos distinguir com base no controle ou na falta de controle, pois presumimos que nenhum comportamento é livre. Se não temos meios de distinguir entre ser capaz de fazer alguma coisa e fazê-la, expressões como não ser capaz de fazer alguma coisa ou não ser capaz de deixar de fazer alguma coisa devem ser interpretadas de alguma outra maneira. Quando todas as variáveis relevantes forem arranjadas, o organismo responderá ou não. Se não, não pode. Se pode, responderá. Perguntar se alguém pode girar uma tramela é meramente perguntar se há circunstâncias em que este alguém fará isso. Um homem que possa evitar o estremecimento provocado pelo som de um tiro é um homem que não estremecerá sob certas circunstâncias. Um homem que possa se conter enquanto o dentista cuida de seus dentes é alguém que pode se conter em determinadas ocasiões. A distinção entre comportamento voluntário e involuntário é questão de espécie de controle. Corresponde à distinção entre estímulos eliciadores e estímulos discriminativos. Os eliciadores parecem ser mais coercivos. Sua conexão causal com o comportamento é relativamente simples e facilmente observada. Isto pode explicar por que foi descoberto primeiro. O estímulo discriminativo, por outro lado, reparte seu controle com outras variáveis, de forma que a inevitabilidade de seu efeito não pode ser facilmente demonstrada. Mas quando são levadas em consideração todas as variáveis relevantes, não é difícil garantir o resultado. Forçar o operante discriminativo tão inexoravelmente quanto o estímulo eliciador força sua resposta. Se a maneira pela qual isto é feito e as propriedades quantitativas da relação resultante atestam a distinção, podemos dizer que o comportamento voluntário é operante e o comportamento involuntário é reflexo. É natural que a vontade, como explicação interior do comportamento, deveria ter sobrevivido por mais tempo no estudo do comportamento operante, em que o controle exercido pelo ambiente é mais sutil e indireto. No caso da operação por nós denominada reforço, por exemplo, a frequência atual do comportamento é devida a eventos que ocorreram na história passada do organismo, eventos não observáveis no momento em que seu efeito é sentido. A privação é variável relevante, mas tem uma história da qual temos pouca ou nenhuma informação. Quando um estímulo discriminativo tem um efeito sobre a probabilidade de uma resposta, vemos que o ambiente presente é realmente importante. Mas não é fácil provar a inevitabilidade do controle, sem uma descrição adequada da história de reforço e privação. Consideremos, por exemplo, um hóspede faminto, que ouve seu anfitrião dizer: "Você não vem jantar?" Vamos pressupor aqui que o convidado já tenha sido submetido ao elaborado condicionamento responsável pelo comportamento descrito, como entender a língua. Como resultado do condicionamento respondente, este estímulo verbal provoca um acúmulo de secreção, involuntária, de saliva e de outros sucos gástricos e talvez a contração dos músculos lisos nas paredes do estômago e do intestino. Pode também induzir o convidado a aproximar-se e sentar-se à mesa, mas este comportamento certamente é de uma outra espécie. Parece ser menos rigorosamente determinado, e é com menor grau de confiança que nós o prevemos. Tanto o reflexo salivar quanto a resposta operante ocorrem porque no passado foram reforçados com alimento, mas esta história está no passado e em grande parte num passado muito remoto. Na ausência de um estado de privação apropriado podem não ocorrer. O hóspede pode responder: "Muito obrigado, não tenho fome."
Mas mesmo que a história de reforço e privação seja satisfatória, as respostas operantes podem ser impedidas por um outro comportamento que inclua a mesma musculatura. Se nosso convidado se ofendeu por uma demora inusitada no preparo da refeição, por exemplo, poderá vingar-se criando nova demora, talvez perguntando por água para lavar as mãos e permanecendo fora da sala de jantar por demasiado tempo. O comportamento foi adquirido por ter sido reforçado por seu efeito incômodo sobre outras pessoas, porque o convidado aprendeu como incomodar as pessoas. Antes que possamos prever que ele virá para a mesa tão seguramente quanto prevemos que ele salivará, precisamos estar informados sobre as variáveis relevantes, não apenas aquelas que aumentam a probabilidade da resposta, mas também aquelas que aumentam a probabilidade de respostas competitivas. Desde que geralmente não temos um conhecimento adequado de todas essas variáveis, é mais simples pressupor que o comportamento seja determinado pela vontade do convidado, que ele virá se quiser e desejar assim o fazer. Mas o pressuposto não tem valor teórico nem prático, pois ainda temos que prever o comportamento, querer. A explicação interior não é um atalho para a informação que precisamos. Se há muitas variáveis importantes, o que é preciso é estudar muitas variáveis. A distinção entre comportamento voluntário e comportamento involuntário, ou comportamento operante e comportamento reflexo, é paralela a outra distinção. Os reflexos estão ligados primariamente, como vimos, à economia interna do organismo, em que as glândulas e os músculos lisos são muito importantes. Os reflexos provindos dos músculos estriados referem-se principalmente à manutenção da postura e a outras respostas às propriedades mais estáveis do ambiente. Esta é a única área na qual respostas bem definidas são suficientemente eficazes para serem adquiridas como parte do equipamento genético do organismo. O comportamento operante, por outro lado, refere-se primordialmente àquela parte do ambiente na qual as condições para uma ação efetiva são muito instáveis e os dons genéticos ou instintivos são muito menos prováveis, se não forem na realidade impossíveis. O comportamento reflexo é ampliado através do condicionamento respondente, e aparentemente não pode ser condicionado de acordo com o padrão operante. As glândulas e os músculos lisos não produzem naturalmente as espécies de consequências envolvidas no reforço operante. Quando arranjamos essas consequências experimentalmente, o condicionamento operante não ocorre. Podemos reforçar um homem com alimentos sempre que ele enrubescer, mas não podemos com isso condicioná-lo a enrubescer voluntariamente. O comportamento de enrubescer, como o de empalidecer ou de segregar lágrimas, saliva, suor, etc., não pode ser trazido diretamente sob o controle do reforço operante. Se se pudesse encontrar alguma técnica que conseguisse este resultado, seria possível treinar uma criança a controlar suas emoções tão facilmente quanto ela controla as posições de suas mãos. Consegue-se um resultado que lembra o controle voluntário de glândulas ou músculos lisos, quando o comportamento operante cria estímulos apropriados. Se não é possível alterar diretamente a frequência do pulso através do reforço operante, outros comportamentos, exercício violento por exemplo, podem gerar uma condição na qual a frequência do pulso se altera. Se reforçamos uma certa frequência crítica, podemos de fato, ainda que inadvertidamente, reforçar simplesmente o comportamento operante que a produz. Este efeito parece explicar as aparentes exceções à regra. Contam-se casos de pessoas que podem eriçar os pelos dos braços voluntariamente. Outros indivíduos são capazes de controlar a diminuição da frequência do pulso. Mas há indícios razoáveis que justificam a suposição de que em cada caso ocorre um passo intermediário, e de que a resposta mesmo da glândula, ou dos músculos lisos não é um operante. No capítulo 15 serão descritos outros exemplos nos quais operantes e reflexos encadeiam-se dessa maneira. Não é fácil determinar se é possível condicionar respostas puramente reflexas em músculos estriados através do reforço operante. A dificuldade está em que uma resposta operante adquirida pode ser uma simples imitação do reflexo. Alguém pode espirrar, por exemplo, não só por causa de pimenta, mas pelas consequências sociais especiais. Ele faz isso apenas para incomodar, pois sabe que com isso aborrece. É difícil dizer se o espirro fingido é idêntico ao reflexo em casos particulares, mas provavelmente não é. Em qualquer caso, as variáveis controladoras são suficientemente diferentes para autorizar uma distinção. O menino que espirra para incomodar é desmascarado quando dispomos de condições para um comportamento operante incompatível. Se lhe oferecermos doces e os espirros pararem, podemos estar bem seguros de que não eram reflexos. Não há necessidade de dizer que o espirro devia ser voluntário, porque ele pôde parar quando quis. Uma tradução mais aceitável interpreta:
Ele parou de espirrar quando foram introduzidas variáveis capazes de aumentar a frequência de um comportamento incompatível. A distinção entre comportamento voluntário e involuntário ainda se complica pelo fato de que algumas vezes os dois sistemas musculares se sobrepõem. Os esfíncteres do sistema de eliminação e os músculos das pálpebras tomam parte em certos reflexos bem conhecidos. Na criança, o controle reflexo às vezes age sozinho, mas o comportamento operante se torna bastante forte. Posteriormente é adquirido para se opor à ação reflexa. Ordinariamente a respiração é reflexa, mas paramos de respirar voluntariamente, sob condições adequadas de reforço operante, por exemplo, para ganhar uma aposta ou para escapar da estimulação aversiva da água no nariz quando mergulhamos. O tempo que podemos ficar sem respirar depende da força dos reflexos respiratórios, que se tornam cada vez mais poderosos à medida que o dióxido de carbono se acumula no sangue. Finalmente é alcançado o ponto em que não podemos deixar de respirar. A distinção entre comportamento voluntário e involuntário tem relação com o nosso mutável conceito de responsabilidade pessoal. Não responsabilizamos as pessoas por seus reflexos, por exemplo, por tossir na igreja. Responsabilizamos-las por seus comportamentos operantes, por exemplo, por cochichar na igreja ou permanecer na igreja apesar da tosse constante. Mas há variáveis responsáveis pelos cochichos, tanto quanto pela tosse, e podem ser no momento inexoráveis. Quando reconhecermos isto, estaremos aptos a abandonar a noção de responsabilidade, e com ela a doutrina do livre-arbítrio como agente causal interior. Isto poderá resultar em grande diferença em nossas práticas. A doutrina da responsabilidade pessoal está associada a certas técnicas de controle do comportamento, técnicas que geram um senso de responsabilidade, ou apontam uma obrigação para com a sociedade. Essas técnicas são relativamente inadequadas para os seus propósitos. Os que sofrem são os primeiros a falar da inevitabilidade de seu comportamento. O alcoólatra insiste em que não pode deixar de espancar o gato ou de dizer o que pensa. Há todas as razões para concordar, mas será possível melhorar nosso entendimento do comportamento humano e fortalecer enormemente nosso controle, planejando procedimentos paralelos que reconheçam a importância do reforço, tanto quanto a de outras variáveis das quais o comportamento é função. Repertórios discriminativos. Vimos que qualquer unidade de comportamento operante é até certo ponto artificial. O comportamento é atividade contínua, coerente, de um organismo integral. Não obstante possa ser analisado em partes para propósitos teóricos ou práticos. Precisamos reconhecer sua natureza contínua com vistas a resolver certos problemas comuns. O comportamento discriminativo oferece muitos exemplos. No comportamento de alcançar e tocar um ponto no campo visual, cada posição que o ponto possa ocupar requer uma combinação particular de movimentos de alcançar e tocar. Cada posição vem a ser uma propriedade distinta de um estímulo discriminativo, que eleva a probabilidade da resposta apropriada. Finalmente, um ponto em qualquer posição evoca o movimento que leva a um contato com ele. Em muitos ângulos do campo, o comportamento pode ser deficiente, e casos inusitados podem necessitar de um condicionamento especial. Por exemplo, alcançar um objeto visto através de um espelho ou de uma postura incômoda. Mas na área central do campo, todas as posições do ponto compreendem um campo contínuo, e todas as combinações possíveis de movimentos que levam ao contato formam um campo correspondente. O comportamento é adquirido em ocasiões específicas quando respostas específicas a situações específicas são reforçadas, mas o organismo, quase inevitavelmente, adquire um repertório coerente que pode ser descrito sem referências às origens, ponto a ponto, dos dois campos. Se quisermos especificar a menor unidade possível de correspondência entre estímulo e resposta, usaremos as dimensões nas quais os dois campos são descritos. A correspondência é entre pontos. Mas em muitos repertórios as unidades mínimas não chegam a alcançar pontos nos campos contínuos. Estímulos e respostas podem não compor campos. Quando aprendemos os nomes de um grande número de pessoas, não temos expectativas relativas aos padrões visuais que essas pessoas apresentam nem esperamos que seus nomes constituam campos contínuos. O repertório permanece como uma coleção de unidades discretas. Mesmo quando estímulos e respostas possam ser descritos como campos, o comportamento poderá não se desenvolver a este ponto. Em diversos dos repertórios discriminativos a serem agora considerados, a unidade funcional é muito menor que o estímulo, ou a resposta que aparece em qualquer ocasião específica, e com que caracteristicamente lidamos, mas não é de modo algum sempre tão pequena que possa ser expressa como um caso de correspondência entre campos. Desenhar copiando.
Em resposta ao campo especial no qual vivemos, nosso comportamento é tão familiar que com facilidade nos esquecemos de como foi adquirido. Há, porém, certas formas menos familiares do comportamento nas quais a origem de um repertório discriminativo, às vezes, pode ser retratada claramente. Ao desenhar copiando outro desenho, ou menos obviamente, ao desenhar um objeto, nosso comportamento é o produto de um conjunto de contingências. Uma determinada linha tríplice no material a ser copiado é a ocasião na qual certos movimentos com lápis e papel produzem uma linha semelhante. Todas essas linhas e todos esses movimentos compreendem campos, mas o comportamento poderá não alcançar uma condição na qual se possa tratá-lo como um campo. Isto pode ser visto facilmente no comportamento da criança que aprende a desenhar. Um número reduzido de respostas padronizadas é evocado pelo campo de estimulação excessivamente complexo. O comportamento do desenhista hábil se compõe de um número muito maior de respostas e pode parecer tão natural quanto nossas respostas às posições espaciais. Não chega ao ponto de constituir um campo contínuo se um determinado traço não for exatamente reproduzido na cópia, mas apresenta uma característica própria do estilo individual do artista. Um caso extremo, no qual o comportamento divide-se em unidades discretas perfeitamente identificáveis ainda que o estímulo tenha características de campo, é o comportamento do engenheiro eletricista que desenha o circuito de um rádio usando, talvez, 20 ou 30 unidades de resposta. Há grandes diferenças individuais na habilidade em desenhar copiando. As contingências responsáveis pelo comportamento são sem dúvida tão universais quanto as responsáveis pelo comportamento espacial, no que diz respeito ao campo visual, e indivíduos diferentes recebem diferentes graus de instrução. Ademais, uma pequena diferença nas primeiras instruções pode ocasionar grande diferença nos eventuais resultados. A criança que desenvolve nos primeiros anos um repertório com o qual copia desenhos e objetos com sucesso, provavelmente continuará a usá-lo e a receber posteriormente reforço diferencial. O treinamento especial do artista inclui muitas contingências diferenciais altamente sensíveis, em geral fornecidas por um professor ou automaticamente pelo próprio artista à medida que se torna discriminante. Um homem que não consegue desenhar bem tende a ficar intrigado com o outro que desenha. Não consegue ver como é que se faz. Não há força de vontade que o permita produzir algo comparável. Simplesmente falta-lhe o repertório mínimo básico, que pode ser estabelecido apenas por intermédio de reforço discriminativo. O comportamento está sob o controle da cópia, não do artista, e até que a cópia tenha sido feita sob controle através do reforço diferencial nela, baseado como um estímulo discriminativo, o comportamento não ocorrerá. Cantar ou tocar de ouvido. Desenhar copiando assemelhar-se a responder ao ambiente espacial na medida em que, nos dois casos, estímulos e respostas aproximam-se de campos contínuos. Ao tocar um instrumento ou cantar uma canção de ouvido, entretanto, faltam dimensões espaciais. Aqui os repertórios apropriados são dispostos por contingências tríplices semelhantes. Um tom é a ocasião na qual certo comportamento complexo que envolve o aparelho vocal será reforçado pelo gerar de um tom parecido. O reforço pode ser automático, dependendo do condicionamento prévio do cantor com relação a tons bem emitidos, ou fornecido por alguém, um instrutor, por exemplo, cujo comportamento também reflete a qualidade do tom. Este repertório poderá também incluir respostas em intervalos, sendo cada intervalo a ocasião na qual uma resposta complexa que gere um intervalo correspondente será reforçada. Melodias, progressões harmônicas, e assim por diante, podem constituir as bases de repertórios semelhantes. A mesma espécie de relação pode governar a execução de um instrumento musical, em que a topografia do comportamento que gera os tons ou padrões será inteiramente diferente. A unidade última no canto, ou na execução de ouvido, pode parar no âmbito do meio-tom da escala. Tanto os estímulos quanto as respostas usualmente mostram esse refinamento. O cantor com timbre pobre é o que tem um sistema de respostas com um grau de refinamento praticamente definido, que não consegue igualar-se ao sistema de estímulos. A escala de meio-tom não é, obviamente, um limite natural. A mímica vocal bem-sucedida tem um repertório que se aproxima de um campo contínuo e que permite ao cantor duplicar sons não musicais. A imitação perfeita do canto de um pássaro ou do ruído de máquinas requer este tipo de repertório super refinado. Facilmente perdemos de vista o condicionamento requerido para desenvolver comportamentos como estes. O indivíduo que não pode imitar um padrão auditivo, cantar ou tocar de ouvido parece embaraçar-se com os que podem.
acha quase impossível cantar um trecho semelhante, assobiar um tom correspondente ou imitar o ruído de uma locomotiva, e não tem a concepção de como o bom imitador faz isso. Não se pode ser um bom imitador por um ato de vontade. A diferença está nas histórias de reforço. Se o repertório com o qual alguém reproduz uma melodia nunca foi estabelecido, não será colocado em ação pelas circunstâncias apropriadas. Imitação. Há apenas um passo entre estes repertórios discriminativos e o campo da imitação. Tanto quanto sabemos, o comportamento imitativo não surge por ação de nenhum mecanismo reflexo inerente. Tal mecanismo implicaria que o estímulo gerado por um dado padrão de comportamento em outro organismo eliciasse, em um outro organismo, uma série de respostas com o mesmo padrão. Por exemplo, o estímulo visual de um cachorro correndo eliciaria a corrida em outro cão. Este seria um mecanismo extremamente complexo, e a despeito de uma forte crença em contrário, parece não existir. A imitação se desenvolve na história do indivíduo como resultado de reforços discriminativos, que exibem a mesma contingência tríplice já nossa conhecida. A estimulação visual fornecida por alguém agitando a mão é a ocasião na qual agitar a mão provavelmente receberá reforço. O estímulo auditivo, para, é a ocasião na qual a resposta verbal complicada que produz um padrão auditivo parecido é reforçada pelo pai satisfeito. Todos os dias vemos acontecer esta espécie de condicionamento, e podemos também realizá-lo no laboratório. Por exemplo, podemos condicionar um pombo a executar um dentre diversos atos seguindo outro pombo que esteja executando ou não aquele ato. Quando o imitado bica o disco em uma posição diferente, o imitador se comporta de acordo. Quando o imitado se dirige para o lado oposto da gaiola, o imitador o segue. Este comportamento imitativo ocorre apenas quando houve reforço discriminativo específico. Os pombos parecem não se imitar naturalmente. Entretanto, a contingência tríplice necessária frequentemente ocorre na natureza. Assim, se um pombo está ciscando um chão coberto de folhas, esta é uma ocasião em que outro pombo provavelmente será reforçado por um comportamento semelhante. O paralelo humano não está longe disso. Quando vemos pessoas olhando para a vitrina de uma loja, com toda probabilidade olhamos também não por causa de um instinto de imitação, mas porque as vitrinas que estão sendo observadas por outras pessoas provavelmente reforçam esse comportamento. O repertório imitativo do indivíduo médio é tão bem desenvolvido que sua origem fica esquecida, e o repertório é facilmente aceito como uma parte inerente do comportamento. Os repertórios imitativos muitas vezes desenvolvem-se em conjuntos de respostas relativamente discretas. Ao aprender a dançar, adquire-se um conjunto de respostas mais ou menos estereotipadas em virtude das quais um passo executado pelo instrutor é duplicado pela aluna. O bom dançarino possui um grande repertório imitativo de passos de dança. Quando o repertório é imperfeito, a imitação é pobre e o novato acha muito difícil imitar um passo complicado. Ao dançar, como no caso de cantar de ouvido, a habilidade imitativa do bom dançarino parece quase mágica aos não iniciados. Um bom ator possui um repertório imitativo de atitudes, posturas e de expressões faciais que o capacitam a seguir as sugestões do diretor ou a imitar comportamentos observados na vida cotidiana. As tentativas do ator não habilidoso podem ficar ridiculamente longe da finalidade, por falta de repertório essencial. Não obstante as respostas imitativas se aproximem de um campo contínuo, esta condição provavelmente nunca é alcançada. A duplicação do estímulo nem sempre é precisa e o refinamento do repertório com o qual o bom imitador duplica comportamentos pode ser operante. A semelhança entre estímulo e resposta na imitação não tem função especial. Facilmente podemos estabelecer um comportamento no qual o imitador faz exatamente o oposto do que é feito pelo imitado. O segundo pombo pode ser condicionado a bicar sempre uma posição diferente. Algo desta espécie acontece no salão de dança, quando o comportamento do instrutor e do aluno, em um repertório imitativo, não é o mesmo. Nestas condições, um passo para trás dado pelo instrutor é a ocasião para ser dado um passo à frente pela aluna. Esta espécie de imitação pode vir a ser tão perfeita quanto o comportamento que tem as mesmas propriedades, como fica demonstrado pelo bom par. Outros repertórios não correspondentes são encontrados no campo do esporte. O comportamento do jogador de tênis é em grande medida controlado pelo comportamento de seu oponente, mas os padrões correspondentes não são imitativos no sentido usual do termo. Há ainda aqui uma tríplice contingência: estímulos sutis originados do comportamento do oponente que estão relacionados com o lugar em que a bola será colocada indicam a ocasião para o comportamento defensivo adequado.
O bom jogador de tênis torna-se extremamente sensível a esta espécie de estimulação, e isto se deve unicamente ao fato de que, por causa disso, ele é capaz de se colocar nas posições defensivas apropriadas. A esgrima oferece um exemplo especialmente bom de comportamento integrado de dois indivíduos no qual cada resposta de um dos oponentes constitui um estímulo discriminativo para uma resposta diferente por parte do outro. O comportamento pode ser tão integrado como o de dois dançarinos executando os mesmos passos ao mesmo tempo. Estes repertórios imitativos inversos não podem abranger campos contínuos dos quais novos e específicos casos automaticamente venham a emergir. Hábeis dançarinos podem, de certo modo, improvisar uma dança na qual um introduz uma série de passos e o outro acompanha, do mesmo modo que um jogador de tênis, de certa maneira, possui automaticamente a réplica apropriada a uma nova manobra ofensiva, mas em nenhum caso está presente o campo correspondente necessário para a duplicação do comportamento na verdadeira imitação. Atenção! O controle exercido por um estímulo discriminativo é tratado tradicionalmente no tópico atenção. Este conceito inverte a direção da ação ao sugerir que não é o estímulo que controla o comportamento do observador, mas é o observador que atenta para o estímulo e assim o controla. Não obstante, às vezes reconhecemos que o objeto chama ou mantém a atenção do observador. O que usualmente queremos dizer nestes casos é que o observador continua a olhar para o objeto. Um cartaz de estrada é perigoso, por exemplo, se mantém a atenção do motorista por longo tempo. O comportamento do motorista ao prestar atenção ao cartaz será simplesmente o comportamento de olhar para ele, em lugar de olhar para a estrada à sua frente. O comportamento supõe condicionamento, e, em particular, o condicionamento especial do operante discriminativo. As variáveis nem sempre são óbvias, mas podem em geral ser percebidas. O fato de que as pessoas leem os cartazes nas estradas em vez de olhar para a região em que passam mostra como a leitura é comumente reforçada, não apenas pelos cartazes, mas por histórias, novelas, cartas e assim por diante. Poderosos reforços são preparados por milhares de escritores em cada campo da palavra escrita ou impressa. Todos esses estímulos têm propriedades tipográficas comuns, que induzem o leitor a um novo material. Algum reforço poderá ocorrer imediatamente, se o material particular for interessante. Vimos no capítulo 6 que ter interesse é apenas outro meio de expressar as consequências do reforço operante. É possível estudar esta relação em um experimento simples. Preparamos as condições para reforçar um pombo quando bicar um disco, mas apenas quando uma pequena luz colocada acima do disco estiver piscando. O pombo estabelece uma discriminação na qual responde ao disco quando a luz pisca e não responde em caso contrário. Notamos também que o pombo começa a olhar para a luz. Poderíamos dizer que ele está prestando atenção nela, ou que ela mantém sua atenção. O comportamento é facilmente explicado pelo reforço condicionado. Olhar para a luz é ocasionalmente reforçado por ver a luz piscar. O comportamento é comparável ao de procurar um objeto. Capítulo V. Uma orientação dos olhos não é o único resultado possível. O comportamento de procurar enxergar no escuro, ou em um espesso nevoeiro, é um exemplo de olhar com orientação para o campo visual inteiro. O comportamento de examinar o campo, ou responder a cada parte do campo de acordo com algum padrão exploratório, é o comportamento que é mais frequentemente reforçado pela descoberta de objetos importantes. Por consequência, torna-se mais provável. Podemos geralmente observar que o comportamento com o qual uma criança procura um brinquedo perdido é especificamente condicionado. Se certos modos de procura são reforçados pela descoberta de objetos mais frequentemente do que outros, emergem como comportamentos típicos. Podemos estudar isto no experimento com o pombo, dispondo uma série de luzes, de maneira que qualquer uma delas possa começar a piscar como um estímulo discriminativo. O pombo olha para todos os pontos em uma ordem mais ou menos casual. Pode-se dizer que ele olha para o ponto que pisca, como no exemplo discutido no capítulo V. Se a luz começa a piscar, enquanto o pombo está olhando para outro lugar, a piscada é vista em um lado do campo visual. O comportamento de olhar diretamente para a luz é assim otimamente reforçado. Dizemos que a luz capta a atenção integral do pombo, mas atenção é mais que olhar para alguma coisa ou para uma classe de coisas em sucessão. Como todos sabem, podemos olhar para o centro de uma página enquanto atentamos para pormenores nas margens. As tentativas para explicar isso em termos de incipientes movimentos dos olhos falharam e em nenhum caso nenhuma orientação semelhante parece adequar-se a uma explicação de fenômenos auditivos correspondentes.
Assim, quando ouvimos um fonógrafo reproduzindo uma sinfonia ao mesmo tempo que prestamos atenção particularmente nas clarinetas, é aparentemente impossível demonstrar qualquer orientação especial do ouvido. Mas se a atenção não é uma forma de comportamento, isso não significa que será, forçosamente, algo fora do campo do comportamento. Atenção é uma relação que controla a relação entre uma resposta e um estímulo discriminativo. Quando alguém presta atenção, está sob controle especial de um estímulo. Detectamos a relação mais prontamente quando os receptores estão conspicuamente orientados, mas isso não é essencial. Um organismo atende a um pormenor de um estímulo, independentemente do fato de os receptores estarem ou não orientados no sentido de produzir uma recepção bem definida, desde que seu comportamento esteja predominantemente sob o controle daquele pormenor. Quando o sujeito descreve um objeto situado na margem da página, mesmo quando estamos seguros de que não está olhando para a margem, ou quando nos diz que as clarinetas ficaram um compasso atrás dos violinos, não precisamos demonstrar qualquer disposição especial de estímulo e resposta. É suficiente apontar a relação especial de controle que toma a resposta possível. Paralelamente, em nosso experimento, podemos dizer que o pombo atenta para a luz, ainda que não esteja olhando para ela. Se exibe frequentemente uma reação discriminativa correta. Toca no disco quando a luz está piscando, e não toca quando a luz não pisca. Ele provavelmente olhará para a luz, porque a contingência responsável pela atenção é também responsável pelo reforço desse comportamento, mas não sempre necessariamente. Quando mandamos alguém prestar atenção particular a uma característica do ambiente, nossa ordem é em si mesma um estímulo discriminativo que suplementa o estímulo mencionado no controle do comportamento do observador. O observador é condicionado a olhar ou atentar para um estímulo particular, quando lhe dizem para prestar atenção nele, porque nessas condições é reforçado quando faz isso. As pessoas geralmente dizem, olha aquele homem, apenas quando o homem está fazendo alguma coisa interessante. Geralmente dizem, presta atenção na conversa do banco logo atrás do teu, apenas quando alguém está dizendo alguma coisa interessante. Da mesma forma que podemos atentar para um objeto sem olhar para ele, assim também podemos olhar para um objeto sem prestar-lhe atenção. Não há necessidade de concluirmos que devemos então estar olhando com um comportamento de um tipo inferior no qual os olhos não são usados corretamente. O critério é saber se o estímulo está exercendo algum efeito sobre nosso comportamento. Quando olhamos fixamente para alguém sem notá-lo, prestamos atenção a um discurso sem atentar para o que é dito, ou lemos uma página com a cabeça nas nuvens. Simplesmente escapamos de um comportamento que normalmente está sob controle desses estímulos. Relações temporais entre estímulo, resposta e reforço. O meio ambiente é de tal modo construído que certas coisas tendem a acontecer juntas. O organismo é de tal modo construído que seu comportamento muda quando entra em contato com este ambiente. Há 3 casos principais. 1. Certos eventos, como a cor e o gosto da fruta madura, tendem a ocorrer associados. O condicionamento respondente é o efeito correspondente sobre o comportamento. 2. Certas atividades do organismo efetuam certas mudanças no ambiente. O condicionamento operante é o efeito correspondente sobre o comportamento. 3. Certos eventos são as ocasiões nas quais certas ações efetuam certas mudanças no ambiente. A discriminação operante é o efeito correspondente sobre o comportamento. Como resultado destes processos, o organismo que se encontra em um novo ambiente finalmente vem a se comportar de um modo eficiente. O resultado não poderia ser alcançado por mecanismos hereditários, porque o ambiente não é suficientemente constante de uma geração para outra. Também é característico do ambiente normal o fato de que os eventos ocorrem associados em certas relações temporais. Um estímulo pode preceder outro estímulo de um certo intervalo de tempo, como quando o relâmpago precede o trovão. Uma resposta pode produzir uma consequência apenas depois de um dado intervalo, como quando a ingestão de álcool é seguida por efeitos típicos depois de certa demora. Uma resposta pode produzir sua consequência quando executada em um certo tempo depois do aparecimento de um estímulo discriminativo, como quando uma bola em movimento pode ser alcançada apenas através de um pulo, que deve ser dado exatamente no momento em que a bola vai passar, nem antes nem depois. As 2 primeiras destas características não levantam maiores problemas. O efeito de um intervalo de tempo entre os estímulos no condicionamento respondente é facilmente constatado. Se dermos comida a um organismo 10 segundos, depois da apresentação de um estímulo neutro, o processo de condicionamento segue essencialmente o padrão usual. O cão saliva na presença do estímulo anteriormente neutro. Mas uma discriminação temporal finalmente se estabelece.
O cão não saliva quando o estímulo condicionado é apresentado primeiro, mas apenas depois de um intervalo, o qual gradualmente se aproxima do intervalo, após o qual o estímulo incondicionado geralmente aparece. Podemos trabalhar com este resultado simplesmente definindo o estímulo condicionado como um dado evento mais o lapso de tantas unidades de tempo. A introdução de um intervalo de tempo entre as respostas e o reforço no condicionamento operante é também de pouco interesse aqui. A ação do reforço fica reduzida, mas o comportamento não será grandemente modificado. Quando propriedades temporais são somadas à tríplice contingência do operante discriminativo, contudo, alguns efeitos especiais se seguem. Às vezes uma resposta é reforçada apenas se é feita tão rapidamente quanto possível depois do aparecimento de um dado estímulo. Este tipo de contingência é responsável pela velocidade com a qual muitas pessoas correm para atender ao telefone. O levantar o fone e dizer "alô" é reforçado apenas se a resposta for feita imediatamente. O corredor responde ao tiro de partida da mesma maneira, e pela mesma razão. Em um experimento de tempo de reação típico, o sujeito é instruído a levantar o dedo de uma chave, tão logo apareça uma luz ou ouça um som, com o resultado de que o comportamento passa a ocorrer tão imediatamente quanto possível. Ainda que as instruções dadas ao sujeito em um experimento de tempo de reação ou ao atleta no início de uma corrida sejam complexos, o efeito sobre o comportamento é devido à simples tríplice contingência mais uma especificação temporal adicional. Esta mesma contingência fará um pombo comportar-se, o mais rapidamente possível, também. O tempo de reação do pombo tem aproximadamente a mesma magnitude que o do homem. Uma resposta pode ser reforçada também, apenas se for retardada um determinado intervalo de tempo depois da apresentação do estímulo. Assim, um pombo será reforçado por bicar um disco apenas se esperar, por exemplo, 6 segundos depois que o disco for apresentado. Muitos reforços sociais e comerciais são deste tipo, onde, exemplificando, o efeito líquido é reduzido se alguém responde prontamente ou concorda facilmente com uma proposta, ou onde o melhor reforço segue-se apenas depois da devida consideração. Sob este tipo de contingências, a probabilidade máxima de resposta é caracteristicamente alcançada pouco antes de um intervalo requerido se completar. Às vezes é costume referir-se a um efeito característico da demora como expectativa ou antecipação. Suponhamos que um visitante assíduo habitue-se a dar a uma criança um pedaço de doce, poucos minutos após a chegada. Como podemos formular o comportamento da criança de antecipar a entrega do doce? Podemos notar, em primeiro lugar, que a chegada do visitante serve de estímulo condicionado e que a criança possivelmente salivará. Se o intervalo que decorre entre a chegada e a apresentação do doce for razoavelmente uniforme, poderá se desenvolver uma discriminação temporal, de forma que esta resposta condicionada não aparecerá senão após o decorrer de quase todo o intervalo de tempo. Se certos movimentos do visitante geralmente precederam a entrega do doce, qualquer movimento do visitante será reforçado. Portanto, a criança atentará para o visitante, da maneira como o termo foi definido. Observá-lo-á cuidadosamente. Se algum estímulo verbal estiver especialmente relacionado com o doce, a criança também prestará atenção em tudo que o visitante disser, desde que ouvir também será reforçado por esses estímulos. Qualquer comportamento da criança que tomou mais provável o aparecimento do doce também foi reforçado, e será forte, mais provável. A criança pode fazer-se mais notada, exibindo-se, por exemplo. Pela mesma razão, ela pode se referir aos doces recebidos anteriormente e assim dar uma dica ao visitante. Capítulo 15. Muito do comportamento da criança será emocional. É fácil observar isto quando o estímulo antecipado é aversivo. Como veremos no capítulo X, o estado emocional em tais casos é denominado ansiedade. Quando o estímulo antecipado é positivamente reforçado, há uma mudança geral no comportamento da criança em direção a maior excitação e prontidão de resposta. Estes são, até certo ponto, os aspectos reforçadores de alegria ou deleite. Veremos no capítulo X que estes termos devem ser usados com cuidado. Há ainda outro ingrediente na antecipação. O comportamento do atleta em resposta às palavras atenção, preparar, mostra todos os efeitos a seguir mencionados. 1. Reflexos condicionados que envolvem pulso, respiração, transpiração e assim por diante. 2. Uma especial relação controladora para com a voz do juiz da partida, que é denominada atenção concentrada, e 3. Mudanças emocionais que, se a corrida for decisiva, serão mais características de ansiedade do que de alegria.
Além disso, o atleta tem seus músculos tensos e adota a postura exata que tomará sua resposta ao sinal já mais eficaz. Esta espécie de comportamento, algumas vezes denominada de preparação, é reforçada pela velocidade da resposta que se segue. O comportamento pode ser apenas a execução parcial da resposta de partir, por vezes revelada, através de uma partida falsa, ou pode consistir em qualquer outra forma de comportamento que receba o reforço final de uma partida mais bem-sucedida. Por exemplo, ficar imóvel, ao invés de movimentar-se alternadamente nas pontas dos pés.